Olá! Que alegria, que saudades. Conferência é tipo assim, tipo ceia de Natal, assim que vem tio, vem primo, vem tudo de longe, a gente se vê. Que delícia. Gente, nós tivemos aí o desafio de compartilhar algumas coisas a partir de uma pergunta que a pandemia nos ensinou. E o que a pandemia me ensinou a respeito de família. Hoje nós estamos falando sobre família, sobre o contexto familiar. E imediatamente quando recebemos os temas, que já faz um tempo, eu não tive dúvidas sobre o que eu iria falar, não porque eu apenas estou vendo essa necessidade, mas Deus colocou literalmente essa palavra no meu coração, que é a palavra aliança. E eu tenho pouco tempo para falar sobre ela. Ela é um assunto muito profundo, com muitos sinais na Bíblia a respeito, mas hoje nós vamos tentar aprofundar o que a gente conseguir nesse intervalo de tempo. Estão felizes? Estão alegres? Coração queimando? Nós vamos continuar ainda na presença do Senhor. Feche teus olhos aí no teu lugar. Deus, eu peço que o Senhor nos inunda com a tua presença, com a tua voz. Fala ao nosso coração, desde já quebranta o nosso interior, que haja espaço em nós para que o Senhor possa tratar, trabalhar, que nesse momento que vamos mexer em coisas talvez que a gente não gostaria, que o Senhor possa ser aquele que vai curar, aquele que vai trazer para fora, para que seja de fato tratado pelo Senhor. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu estava, antes de vir para cá, estava falando com o Lipão, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu não gosto, se puder, o Lipão falar assim, olha, esse ano você, Larissa, não vai pregar na conferência. Eu acho que eu dava pulos de alegria, porque é sempre muito complicado, eu acho que é muita responsabilidade, porque eu creio que o que Deus derrama na conferência, como se nosso ano parece, não sei se vocês sentem isso, é de uma conferência até outra conferência, não é verdade? Parece que Deus muda tudo, o cenário da igreja, Deus faz, acontece, começa, parece um ano novo. Então eu sinto muita responsabilidade. E eu falei para ele, estava tomando banho, eu falei assim, ai, eu não me sinto tão pequena, porque eu vi os outros pastores aqui da casa, o pastor Luciano Subirá, enfim, o Lipão, citando grandes teólogos, falando. E aí eu falei para ele, meu Deus, eu vou falar sobre a historinha da Arca de Noé. Eu não sei, mas vamos lá, foi o que veio, é o que cabe para mim. E aí ele, que historinha da Arca de Noé, ela disse, é Bíblia, vai lá, falar logo. Uma coisa bem, assim, motivador, né? Então, nós vamos falar sobre a historinha da Arca de Noé hoje. Bom, gente, falando de aliança, nós vamos falar sobre a aliança de Noé, de Deus com Noé. E a palavra aliança, eu fui estudar um pouco sobre o que ela significa, a sua raiz. A palavra aliança, ela tem sua raiz no latim e significa aligare, né? Ou, aliás, da palavra aligare do latim, que significa compor ou ligar-se a alguma coisa ou alguém. O conceito mais amplo, se a gente pudesse aqui jogar conversa fora, o que é aliança? Aliança é o ato ou efeito de aliar-se a alguém, certo? Você vai fazer um pacto com alguém, um compromisso com alguém. É um pacto, é um ajuste, um acordo, é a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Então, de forma geral, ela é um compromisso que você tem com alguém. Porém, a Bíblia fala muito sobre aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. A Bíblia é um livro que trata de aliança. A Bíblia é um livro de aliança. Aí, eu citando, tive que achar um teólogo para citar. Vou citar aqui um. Palmer Robertson, ele é um teólogo americano, professor.
ele diz o seguinte: a expressão pacto de sangue ou pacto de vida ou morte expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem. A aliança, ele é o pacto de vida e morte, mostrando o caráter absoluto de Deus com o homem. Se você for parar e olhar, analisar a história, todo pacto ou toda aliança que Deus fez com o povo, com a humanidade, sempre tinha a ver com vida e morte. Aliás, o sinal da aliança no Antigo Testamento, e a gente vê isso claramente em Gênesis 15, o sinal da aliança que Deus estava fazendo com Abrão foi o quê? O sacrifício de animais. O sinal da nova aliança, o sinal da aliança de Deus foi entregando seu filho à morte. Então veja, é até as últimas consequências. A Bíblia, quando fala de aliança, ela fala de um compromisso em que nós não voltamos atrás. A Bíblia leva a sério a aliança que fazemos. A Bíblia leva a sério e espera que nós vamos até as últimas consequências por causa da aliança que fazemos. Ela não é circunstancial, ela não depende do momento, ela não depende se estou feliz. É uma aliança. Hoje eu não estou bem. Hoje não estou bem. Não vou quebrar minha aliança. A Bíblia, Deus, quando vai fazer uma aliança, Ele mede as consequências. Não é quando eu quero, não é quando eu preciso, mas a minha vida envolve viver a vida de acordo com a aliança que fiz. Olha só a forma como a Bíblia trata sobre aliança. João 15:4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Mateus 5:37 diz: seja o seu sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Números, capítulo 30, versículo 2 diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obriga a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. E Números ainda, no capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A Bíblia leva a sério a aliança. E talvez você está se perguntando o que isso tem a ver o que tem a ver a aliança que Deus faz com o povo, comigo, com a minha história, com os meus relacionamentos. Então nós vamos conversar, vamos basear a nossa conversa de hoje em Gênesis no capítulo 6. Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 6. Desde já vou falar aqui com vocês que eu vou dar umas pinçadas nos versículos, tá bom? Tudo que eu estou falando está aí em Gênesis capítulo 6, mas eu não vou ler porque são vários capítulos, tá bom? Que a gente vai tirar a essência do que está acontecendo ali. Então, se você marca aí, depois você pode ler com bastante calma, e na medida que eu conseguir, eu vou citando onde eu estou indo, tá bom? Então, vamos lá. Só para contextualizar, Deus cria o homem, cria a mulher. Então, já conhecemos a história, existiu o pecado, a humanidade, então, houve a queda do homem, e a humanidade se desenvolve, e as coisas acontecem, e então, Deus viu que a humanidade estava tomando um rumo terrível moralmente. Se estragou, já era. Era muito pecado, era violência, tudo estava acontecendo. Então, no capítulo 6, versículo 5 diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos, e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E então Deus decide destruir toda a terra. Versículo 7. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. E quando
Antes disso, Deus olha para a terra e ele vê apenas um homem justo. Quem era esse homem? Noé. O único homem justo que Deus viu na terra naquele tempo. Versículo 9. A única pessoa íntegra naquele tempo e quem andava em comunhão com Deus. E então Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz aliança com Noé e depois Deus faz outras alianças. Não sei se vocês já se deteram, né, nas alianças. Deus faz aliança com Abraão, com Isaac, filho de Abraão, faz com Jacó, filho de Isaac. Deus faz com Moisés, filho da mulher, né, da tribo de Levi. Deus faz com Josué e Deus faz comigo e com você através da igreja. Deus tem uma aliança com a igreja. E nós vamos falar então, basicamente, olhando para aquilo que vai acontecer a partir daqui, da história, 3 componentes básicos de uma aliança. Toda aliança que você faz, ela exige 3 componentes básicos, que é renúncia, fé e missão. Repita comigo: renúncia, fé, missão. Renúncia. Toda aliança você precisa saber que você também vai perder. Todo contrato existe lá a parte do contratante e do contratado, certo? E você tem que dar uma boa lida, porque senão, olha, já me passaram a perna nisso aí. Você tem que perder em algumas coisas, você precisa renunciar a algumas coisas, você precisa abrir mão de algumas coisas. Exige renúncia. Toda aliança exige renúncia. O que acontece muitas vezes é que nós nos aliançamos e a partir do momento em que talvez não está tão bom para você, agora eu posso quebrar minha aliança. Segundo ponto, fé. Toda aliança exige fé. Fé no quê? Superficialmente, fé que o outro lado vai cumprir também a sua parte, certo? Precisamos viver a nossa aliança na confiança da aliança, na confiança de que está tudo bem, o outro lado também está cumprindo. Missão, nós precisamos saber que toda aliança, o fim dela não é nela mesma. O nosso casamento, o seu relacionamento, inclusive com Deus, o fim vai além disso. O meu casamento não serve apenas para que eu esteja casada, para que eu esteja feliz. Envolve uma missão. A aliança que Deus fez com Noé, exigia uma missão. E então, no capítulo 14, nós vamos entender exatamente esses 3 pontos nessa história. Versículo 14. Começando com renúncia. A aliança que Deus fez com Noé exigiu renúncia. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Quando Deus faz uma aliança com Noé, ele disse: destruirei toda a terra, mandarei chuva, isso aqui vai acabar tudo, mas com você que eu tenho uma aliança, eu preciso que você faça uma arca, um grande barco, e com todos esses detalhes. Eu fico imaginando, minha mente bem fértil, a situação ali. Não chovia, não tinha mar por perto, um doido escutou alguma coisa de alguém
resolveu fazer uma arca. E às vezes a gente pensa que foi dias, né? Não sei, às vezes eu leio a Bíblia e parece que foi rapidinho ali, de um dia para o outro. Que a gente lê a página de um dia para o outro. Mas não, foram longos anos, longos anos. E Noé lá, batendo, cortando, medindo. Exigiu de Noé que ele então renunciasse sua vergonha, renunciasse sua vida boa, porque agora era trabalho. Deus disse: a sua parte é essa, faça isso, faça dessa forma. E parecia loucura para aquele povo, e eu imagino até para Noé, isso aqui parece bem doido, né? E eu imagino até também que, por exemplo, ele virou ponto de referência na cidade. Sabe assim, ó, onde é que fica o posto Ipiranga? Ó, vai aqui, tem um doido construindo negócio, você pega a direita e vai. Eu imagino que deve ter rolado de tudo, que era piada, conversa e muito trabalho. Noé precisou renunciar a muita coisa para a aliança com Deus. Noé precisou de fé. Versículo 17: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo de todo o céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Por longos e longos anos, ele precisou voltar lá na aliança e lembrar o que Deus disse. Não foi circunstancial, não foi tipo, não, hoje não. Hoje eu não vou porque assim, ó, eu já escutei de tudo, falaram um monte de coisa para mim, eu não quero mais. Não dá, isso é loucura. Passa uma semana, tá bom, vamos lá então. Exigiu fé. Todos os dias que ele ia até a arca, eu imagino ele respirando, olhando assim. Vamos lá. Eu sei que eu tenho uma aliança com Deus. Ele vai fazer de algum jeito. Se ele disse, ele vai fazer. E eu vou andar nessa confiança. Porque toda aliança exige que você tenha a tranquilidade de que o outro lado vai cumprir. E então veio o caos. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 4. Eu vou citando aqui para vocês, tá? Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esse é o caos. Essa é a nossa pandemia. Capítulo 7, versículo 7. Entraram na arca. E a partir do versículo 10. E depois dos 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Nesse mesmo dia todas as fontes das águas profundas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia Noé e seus filhos com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra, e a arca flutuava na superfície das águas, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens quanto os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Uau! Deus cumpriu sua promessa. Olha que novidade. E Noé só viu e pôde usufruir
da aliança, porque de fato ele permaneceu. Ele só viu o que viu, porque ele permaneceu na aliança, com fé de que Deus iria fazer. E terceiro ponto, a missão. Qual era a missão que Deus estava ali estabelecendo com a aliança com Noé? Então no capítulo 8 em diante conta que as águas começaram a baixar a partir do 10º mês. Noé solta uma pomba, ela não encontrou lugar seco e ela retorna para a arca. 7 dias depois ele solta novamente, ela voa e traz então uma folha de oliveira. 7 dias depois ele soltou e ela não voltou mais. Capítulo 8, versículo 13 diz: Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Versículo 15: Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. E veja agora a missão: façam-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Deus tinha uma missão com Noé, que exigiu dele renúncia, que exigiu dele fé, e agora ele vai sair da arca, porque ele tem uma missão a cumprir, de acordo com a aliança estabelecida. Sejam férteis e multipliquem. Eu vou recomeçar a partir de você, que se aliançou comigo, que acreditou em mim, que creu que de fato eu cumpriria a minha promessa. É através de você. E sabe, algo que me chama a atenção é, quando Deus chama Noé para uma aliança, Ele chama também junto a sua família. Quando Deus chamou Noé, Ele inclui sua família, os filhos. Capítulo 6, 18 diz: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus leva a sério a aliança familiar. Porque Deus leva a sério o dia que você disse que estaria com sua mulher. Porque Deus leva a sério o dia que o Senhor disse, que você mulher disse que estaria com esse homem. Porque Ele leva a sério quando você disse que estaria com seus filhos, que você discipularia os seus filhos, que você encaminharia eles no caminho do Senhor. Deus leva a sério a aliança que nós fazemos. E como isso está diluído, não é verdade? Como isso é tão banal. Se nós soubéssemos a gravidade que a Bíblia trata isso, a gente teria um pouco mais de cuidado. Toda aliança que nós fazemos com Deus. Deus é o juiz da aliança. Deus é o oficial da aliança. Quando nós fazemos uma aliança, não envolve só o outro, envolve Deus, porque Ele é o detentor da aliança. É a Ele que nós prestaremos contas. Talvez aqui tudo bem, cada um para um lado, mas nós vamos prestar contas ao juiz da aliança. E por isso a Bíblia leva a sério. A Bíblia leva a sério a nossa aliança familiar, e como lidamos com ela expressa a forma como nós estamos nos aliançando com Deus. Olha só que interessante. Vocês sabem da história do rei Davi? Davi negligencia seu ofício, não vai para a guerra enquanto rei. Ele cobiça, ele adultera, ele assassina. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele poderia falar: puxa, é verdade, eu errei contra esse pobre homem, peguei a mulher dele, mandei ele para frente de batalha, o cara morreu, e eu não tenho mais como pedir perdão. Sabe o que ele diz? Salmos 51:4, ele diz: contra ti
só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi sabia que por mais que a gente nos aliancie, sei lá como fala isso, com pessoas, por fim das contas, é com Deus que nós vamos prestar contas, é com Ele, é contra Ele que nós estamos. Sabe, o que é impressionante na Bíblia, é que a aliança de Deus conosco, ela é soberanamente administrada. Sabe o que isso significa? Graças a Deus não depende de nós, não depende do nosso lado. A cruz só mostra que não dependeu de nós. Aqueles que estavam junto viraram as costas, foram embora, quebraram a promessa, quebraram a aliança, viraram as costas. Aqueles que exaltavam estavam dizendo: crucifique. Você imagine se Jesus olhasse para tudo aquilo: seus bando de... acabou, tá? Acabou a farra aqui, tá? Já era. Ela é soberanamente administrada, é só pela graça. Nós só podemos expressar a nossa aliança com o Senhor por causa da graça sobre nós. Nós não temos competência, nós não temos habilidades, nós não temos caráter para isso. Somos pecadores, mas por causa da graça do Senhor nós podemos expressar a nossa aliança com o Senhor. Sabe, nós expressamos a nossa aliança com o Senhor na nossa casa, através de renúncia, de fé e de missão. Sabe, meus irmãos, nós estamos passando, em nome de Jesus, acabando esse caos, que não é o dilúvio, mas se chama pandemia. E o que sobrou? O que sobrou na tua casa? As águas estão baixando, estamos começando a soltar a pomba, e durante o caos, famílias foram postas de frente, muita coisa veio à tona, não é verdade? Tivemos que dialogar, os pecados familiares foram expostos, houve desesperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a pandemia não destruiu famílias, ela só mostrou o estado em que estavam. A pandemia não destruiu famílias, só mostrou o estado que ela estava. Sabe, Noé, depois que tudo acabou, a tempestade, o medo, as águas, tudo baixou, acabou, ele abre a arca. Vocês conseguem imaginar o que ele vê? O que ele vê? Meu Deus, ele vê tudo destruído, acabou, não tem mais nada, não tem mais ninguém. No que ele se apoia? Qual era a segurança dele? Não, mas peraí, ali tem uma igreja, ali eu vou poder, estou bem. Não tinha nada que ele pudesse se apoiar. Ele só tinha uma coisa, a aliança que Deus fez com ele. Era a única coisa que sobrou. Deixa eu te falar, meus irmãos, a pandemia está acabando, a vida em nome de Jesus vai voltar ao normal. Nós passamos pelo, eu ouso dizer, o pior caos da nossa vida. O que vai sobrar? Se não a aliança que você tem com o Senhor, a aliança que Deus tem com você, a aliança entre nós, a aliança entre marido e mulher. Muita coisa pode ter sido destruída, mas a aliança, ela não pode ser quebrada. A sua aliança necessita de fé, de renúncia e de missão. Deus está fazendo um recomeço. E sabe, isso me faz lembrar sobre a aliança, um caso que aconteceu, é muito bobo, muito superficial,
E a partir daí veio até inclusive a pregação. É bem superficial, tá? A gente se preparem que senão não vai nada profundo. Eu fiz um propósito com amigos de não tomar refrigerante. E inclusive com o Bob tá aí? Em algum lugar aqui ele tá. Eu não tô vendo. Mas enfim, tá lá, achei. Vamos parar de tomar refrigerante, beleza? Vamos fazer isso aqui, porque eu tenho você, tu tem eu, e a gente se apoia, e quando a gente lembrar, manda mensagem que nós não estamos tomando, que é complicado pra mim, gente, desculpa. E enfim, aí, beleza, deu 1 mês, deu 2 meses, e eu sempre falando, e aí, tudo certo, bora, 3 meses, tava finalizando o 4º mês, fui no mercado com a esposa dele, e a gente estava fazendo, o que a gente vai comer, isso o quê? O que a gente vai beber? Um suco dela, Guaraná. Eu disse, Guaraná? Ela é Guaraná. Eu falei, mas quem que está bebendo Guaraná? Não, o Bob, eu, os coisas. Eu disse, como? Aí ela, amiga, o Bob vai me matar. Eu disse, tá, deixa essa conversa pra mim. Cheguei lá na mesa e falei, então, tem um assunto para tratar aqui nessa mesa. O que está acontecendo? Tu tá tomando refrigerante? Ô, Bob. Ué, tô. Falei, tá, mas a gente não tava fazendo o negócio lá, de Coca-Cola, Larissa. Eu nunca disse outros refrigerantes. Mano, aquilo foi tão, ao mesmo tempo, duro e libertador. Traz Guaraná, então. E aí tomei Guaraná, e tomei Sprite, a Coca não. E aí comecei a tomar, e passei dias tomando e tal. E aí eu comecei a refletir sobre essa situação. Eu vim para casa, nada mais me prendia. Eu quero ir no Mac, e dessa vez Guaraná. Eu não aguentava mais o suco do McDonald's, é horrível. Eu não aguentava mais tomar água na casa das pessoas com gosto de cano, porque só comprar Guaraná. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Que o momento em que, claro, nada a ver, Bob, fica livre, não vou botar a culpa em você, mas quando, naquele momento, algo foi quebrado, e eu só mantia, porque quando eu ia tomar, eu sentia o cheiro. Não, o Bob está fazendo. Eu não tenho coragem de chegar para ele e falar, Bob, então caí, pequei contra o Senhor. Então, o compromisso que eu tinha com ele, e na certeza de que ele tinha comigo, eu estava inabalada. Vamos embora, é gosto de canoa, amo. E a partir do momento em que, claro, foi uma comunicação, tá, Bob? Estou te salvando aqui. Foi uma má comunicação, eu tinha entendido que era tudo e ele só Coca, que aquilo parece que agora estou livre. Não me importo mais, não tenho mais aliança com ninguém, não tenho mais compromisso com ninguém, vamos embora, vamos tomar, está tudo certo. Agora não, né? Agora a gente voltou e agora resolvemos o contrato certinho, não tem mais nada de refrigerante novamente. Dessa vez está tudo certo. Mas eu só quis contar isso para vocês, por quê? Porque isso é claro nas famílias. Quando nós, de fato, não nos importamos com a aliança que temos, quando a gente não vive sob a aliança que nós mesmos fizemos diante do Senhor, vale tudo. Está tudo liberado, não importa, não tem seriedade. Eu quero encerrar em Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, no versículo 2, diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.
Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi engano. Por que irritar a Deus com o que você diz, e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor a Deus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Deus leva a sério a aliança. Ele é o juiz da aliança. Nós estamos nesse momento saindo da arca, amém? Nós estamos saindo da arca. E talvez a única coisa que você enxerga na sua casa, na sua família, é destruição, é solidão. Talvez a única coisa que você enxerga é um fim. Mas deixa eu te dizer, se sobrou a aliança, sobrou tudo. Se sobrou a aliança, sobrou um recomeço. Talvez é a partir de você que o Senhor vai recomeçar algo na sua família hoje. Talvez é a partir da sua decisão de viver baseado na fé em Deus, de que se Ele disse, Ele vai cumprir. Talvez você passou longos anos martelando, cortando, parafusando, medindo, e a coisa não acontece, e Deus não faz, e Deus não fala, e Deus não move, e tu não vê nada. Mas se Ele te falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E só haverá o cumprimento da promessa do Senhor, só haverá o cumprimento daquilo que é contratado nessa aliança, aqueles que permanecer. Se você pular fora, meu irmão, se você abandonar a arca, minha irmã, não queira ver aquilo que Deus te prometeu. Quando Deus te chamou, Deus chamou a sua história, Deus chamou quem está perto de você, Deus chamou sua família. Exige renúncia, exige dor, exige processo. A minha história, o meu casamento, a minha família é fruto de um milagre. É fruto de permanência com dor. Eu sei que dói, eu sei que a esperança acaba, eu sei que parece que nunca mais seremos felizes, mas só vê o final aqueles que verdadeiramente permanecer na aliança e na promessa do Senhor. Deus não é um Deus que mente, Deus não é um Deus que fala e não cumpre. Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir na vida daqueles que obedecem, aqueles que de fato levam a sério a aliança. Eu quero agora orar com vocês. Se nessa tarde o Senhor tem sacudido o teu coração, se nessa tarde o Senhor tem falado com você, se isso está sendo derramado na sua vida hoje, eu quero orar com você. Se há arrependimento, se há algo que o Senhor está aí gritando em você, não demore a responder, não demore a cumprir. Ele está chamando para reestruturar a sua família. Satanás não tem poder sobre a sua casa. Então, se de alguma forma o Senhor está falando com você, coloque-se de pé. Coloque-se de pé aí no seu lugar, nós vamos estar orando. Se nessa tarde o Senhor está começando uma revolução na sua história, não tenha vergonha, não tenha medo. Existe algo extraordinário. Eu não sei se 1 ano, é 5, é 10, é 20. Eu não sei. A única coisa que nós sabemos é que se Deus prometeu, Deus vai cumprir.
Fique de pé no seu lugar se o Senhor tem falado com você nessa tarde. Nós como igreja vamos orar juntos. Começa a falar com as tuas palavras aquilo que você se arrepende nessa tarde. Começa a dizer: perdão, Jesus. Perdão a minha ira. Perdão a minha falta de esperança. Perdão, Jesus. Perdão, perdão, perdão. Eu não quero mais viver com aquilo que eu enxergo. Eu não quero mais viver com aquilo que eu toco. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver algo extraordinário nessa tarde. A partir de hoje, eu quero viver algo novo, algo que vem da parte do Senhor. Começa a dizer com as suas palavras: você é filho e Ele está aqui nesse lugar. Ele ouve a tua oração. Diga com as tuas palavras: me perdoe, Jesus. Começa algo novo na minha história, começa algo novo na minha vida, começa algo novo na minha família, em nome de Jesus.